E o nosso outro convidado é o Wesley Trajano, gerente de estratégia e performance na Ambev. O Wesley tem 13 anos de experiência na indústria de bens de consumo, com especialidades em gestão orientada em resultados, implementação de ferramentas ágeis, condução de projetos de melhoria contínua e aplicação do Lean no ambiente industrial. E Wesley, com toda a tua experiência, né, como gerente, enfim, acompanhando, né, todo esse processo de planejamento, o que tu vê de principais oportunidades durante um planejamento estratégico? São várias, eu acho que a gente aqui já foi falando algumas, né? Mas, assim, tem duas que me chamam muita atenção. E eu acho que elas são sistêmicas, elas são perenes. A primeira é a falta de uma boa análise de dados. E aí eu estou puxando, talvez eu vá puxar aqui um pouco de sardinha, um pouco da minha formação também nesse universo de dados, mas é incrível. Eu assisti uma vez uma palestra de um ex-diretor da editora Abril, e ele falou uma frase para mim que ficou marcada, assim. Ele falou que a gente saiu da idade média para a gente viver na idade das médias. O que ele está querendo dizer com isso? Boa parte dos nossos planos, eles são feitos baseado numa média. A média da empresa tá assim. A média do departamento tá assim. A média da população se comporta dessa maneira. E hoje, com a quantidade de dados que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem, não dá mais para a gente ter um planejamento estratégico da média. E quando eu digo da média, eu não estou falando da qualidade, de uma qualidade mediana, né? Não dá para eu pensar um planejamento estratégico pensando se eu tenho, sei lá, 15 departamentos focado ali na média de como se comportam os departamentos. Não, a gente tem dados suficientes para que a gente possa direcionar um planejamento estratégico robusto para cada uma das áreas. Nós temos ferramentas que nos permitem isso. Eu posso ter, por exemplo, um OKR para cada departamento, que eles vão conseguir se conversar, cada um com seus desafios. Então, quando eu falo essa frase, porque ela foi muito emblemática para mim, eu acho que a gente precisa aprofundar na análise de dados. E aqui eu acho que fica um compromisso para todo mundo, não é só para a área de HS, eu falo isso muito hoje na minha posição, cara, a gente precisa evoluir, sabe? Acho que todos aqui somos um pouco da mesma idade, ali no advento da década de 90, anos 2000, onde todo mundo precisava ter o pacote Office. Eu acho que hoje a gente tem que dar um passo a mais. Todo mundo precisa fazer uma mínima análise de dados. E eu não estou falando aqui nada de linguagem de programação, nada nesse sentido. Eu estou falando de você, gestor EHS, analisar. Cara, será que os acidentes da tua área eles são sazonais? Existe correlação dos teus dados de acidentes com outros indicadores dentro da tua empresa? Se você tem diferentes filiais e você coloca essas variáveis, essas diferentes filiais, você consegue organizá-las em grupos e não naqueles grupos previamente definidos que você dentro da empresa já faz, o tipo, não, as unidades maiores têm esse perfil, as unidades menores têm esse perfil. Tudo que eu estou falando aqui pode parecer muito simples, mas são análises que eu já vi mudar muito o jogo, assim, de chegar para uma reunião com a diretoria e falar, galera, então, olha, essas unidades aqui que vocês achavam que estavam dentro desse grupo se comportando dessa maneira, na verdade, elas pertencem a esse outro grupo e elas se comportam de uma outra maneira. Logo, onde que chega toda essa minha fala com o planejamento estratégico? O planejamento estratégico para essas duas unidades deveria ser diferente do que eles têm hoje. Então, assim, falar hoje de planejamento estratégico sem ter análise de dados, eu acho que vai ser um planejamento subjetivo e não um planejamento realmente orientado a dados, orientado aos dados que a gente tem. Então, acho que esse é um primeiro disclaimer super importante. O outro é que eu ainda vejo. Tem uma outra expressão, inclusive, que é muito falada, né? Visão sistêmica. Mas, cara, o que é visão sistêmica? Tentando traduzir aqui, aí o meu segundo ponto é sobre ter um planejamento estratégico mais
integrado com as outras áreas da empresa. Eu acho que a Helena falou isso indiretamente em alguns exemplos que ela trouxe, mas, por exemplo, quando você está falando de um planejamento estratégico, a área de segurança, e aí eu estou dando disclaimer aqui porque é o público, mas a área de segurança, ela não deveria fazer só um planejamento estratégico da área de segurança. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a área de manutenção, a gente tem o FEMEA, por exemplo. É uma ferramenta que está lá guardada na área de manutenção, geralmente. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a área, sei lá, o RH, ou uma área de excelência operacional, geralmente a gente tem lá as árvores de falhas, por exemplo. Tudo isso é insumo, é informação para o nosso planejamento estratégico de EHS. Assim como os dados que a Helena falou, que estão reportados em diferentes veículos, e assim como os dados de outras áreas. Por exemplo, será que a área de segurança ela não deveria fazer correlações com absenteísmo, com engajamento, com turnover de determinadas áreas? Porque são muito provavelmente precedentes de um acidente, por exemplo, ou de um risco de segurança que a gente vai ter. Então, quando eu falo de dados e quando eu falo dessa visão sistêmica, dessa visão mais integradora, é assim, muitas vezes eu vejo um planejamento estratégico feito de dentro para fora. E eu acho que a provocação é eu preciso fazer um planejamento estratégico de fora para dentro. Olhando os meus clientes, olhando os processos que eu estou envolvido, tentando catalogar o máximo de dados que eu tenho. Geralmente, inclusive, quando eu estou fazendo um planejamento estratégico, eu tenho ali umas 2 semanas de pré-work para levantar todos os dados, ao invés de você fazer aquela famosa reunião de um dia todo de SWOT, onde você fala várias coisas, e eu não estou dizendo que são falácias, mas muitas vezes não são fundamentadas em dados. Eu acho que precisa falar de planejamento estratégico, a gente precisa ter um pré-work, independente de quanto ele vai durar, independente da forma como ele vai ser conduzido. Então, para mim, eu acho que são esses os dois principais pontos, assim. Deixa eu até aproveitar aqui a deixa do Wesley, que eu quero botar 2 pontos. Sobre a média, meu pai sempre dizia assim: a média não me mata a fome, porque se eu tenho um frango para 2 pessoas, é meio frango para cada, mas o frango é meu, então eu não quero dividir. Então, assim, nem sempre a média vai te trazer a realidade, porque eu estou dividindo, né? Então, assim, se eu dividir toda a renda do país para todo mundo, talvez a gente seja um país rico, não é o caso, né? Sem desigualdades. E a outra, por isso que é importante a gente estudar estatística, né, gente? Sofri muito com estatística, mas valeu a pena para alguns pontos. Um outro ponto que eu queria aproveitar aqui que o Wesley trouxe é desses dados do pre-work. Eu chamo de diagnóstico, mas nada mais que é esses dados. Então, a gente dentro de segurança muitas vezes faz o quê? Vou fazer um diagnóstico de cultura. Faz tudo baseado no diagnóstico de cultura. Mas não é o único diagnóstico que a gente tem que fazer, gente. De cultura é importante, o levantamento dos dados com essas análises, né? Eu gostei muito do sazonal. Eu tinha uma época do ano que diminuía a quantidade de. Ai, gente, o que faz o transporte, o transportador lá de paciente. E aí, qualquer técnico de enfermagem fazia. Ou seja, aumentava os acidentes de batida contra. Uma coisa simples. Então, época de final do ano, no hospital é muito parado, na Ambev é assim, né? Lotado. Então, a gente tem aqueles períodos que a gente tem o feeling de que aumenta os acidentes. Mas será, né? A gente consegue olhar e correlacionar com outras coisas? A gente sempre correlaciona absenteísmo com algumas coisas, mas a gente não consegue, às vezes, ter uma visão, que eu acho que é um pouco do que o Oscar falou, de agrupar. Então, eu tinha 33 unidades espalhadas no Brasil. Eu tinha ali, dava para fazer diagnóstico de cultura, etc., mas eu relacionei com atendimento à norma regulamentadora, eu relacionei, né, que a gente tem atendimento legal, eu relacionei com os acidentes, que relacionei, né, com o sistema de prevenção e combate a incêndio, com simulados de maior qualidade, e aí a gente não consegue fazer mais nada, por quê? Porque a gente tem muito dado quali, nem sempre a gente tem dado quant. Mas quando a gente vai um pouco mais a fundo, e aí eu não tenho nem propriedade para falar disso, né? Deixa isso para o Wesley, mas a gente sabe que tem formas de eu fazer esses grupos, né?
com qualitativo, e aí eu consigo tratar cada um com as suas individualidades, cada unidade com sua individualidade, cada setor com sua individualidade, né? Porque a gente fala de humanizar e os dados podem ajudar a gente a trazer isso para o mais humano. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.